Então vamos nesse instante agradecendo aos mentores amigos, aos benfeitores que já estão aqui conosco, há horas, porque nós sabemos que, apesar do nosso estudo começar pontualmente às 7h30, que os benfeitores espirituais já visitam a nossa casa desde cedo, se aproximam de nós, sentem como é que está o nosso equilíbrio, cuidam do ambiente doméstico e nos preparam para que a gente possa aproveitar da melhor maneira essa oportunidade. Vamos agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que nós sabemos estão aqui conosco, e vamos acompanhando assim a nossa querida Cristina na prece inicial. Querido Pai Celestial, Jesus, nosso querido Mestre, esteja conosco. Ajude-nos a abrir nosso coração, nossa mente para esses ensinamentos. Agradecemos a equipe espiritual, aos nossos mentores, todos aqueles que trabalham, que dedicam o tempo para o nosso progresso. Que este momento seja um momento em que sentimos conectados, que sentimos as vibrações do alto e que possamos aproveitar ao máximo as lições aqui que serão recebidas. Que a paz esteja aqui nos nossos lares e que possamos também sair, terminando desse estudo, refletindo sobre esses ensinamentos, e que os nossos irmãozinhos também desencarnados possam se beneficiar dessas elucidações. Pai, querido de infinito amor, agradecemos por esse momento. Assim seja. Graças a Deus. Bom, esse capítulo sobre doutrinação mexe com a gente por vários aspectos, né? Primeiro a gente vê a situação desse indivíduo, né? Desse espírito que está sendo ajudado. E a gente percebe que a situação mental, o estado mental dele, o estado espiritual dele não se transforma depois da morte. A outra coisa que eu acho importante a gente lembrar é que muitas vezes a gente está sendo ajudado mesmo sem merecer. A bondade divina é tão grande que as bênçãos que vêm até nós são absolutamente incontáveis. A gente não tem consciência, a gente não consegue perceber, mas as bênçãos estão aí ao nosso redor, né? Então vamos começar aqui. Interessante a gente perceber nesse caso, né? Muitas vezes nós, como mães, acabamos forçando uma situação. Quem de nós não passou por isso, da gente querer forçar uma situação para o filho, né? Às vezes uma coisa maior, outras vezes uma coisa menor, seja fazer um esporte que não tem vontade, tocar um instrumento que não tem aptidão. Então a gente coloca as nossas vontades, os nossos anseios pessoais em cima dos nossos filhos. E é exatamente isso que aconteceu, né? A mãe impôs essa situação dele virar um sacerdote, quando ele não tinha vocação. Ele tinha aí a sua responsabilidade, tinha que trabalhar, mas ele não estava pronto para um trabalho aprofundado de amor. O objetivo dele na encarnação era através da filosofia, que é uma coisa muito mais racional, mais tangível, né? E aí, o amor dessa mãe, que foi aí corresponsável na perda do caminho do filho, continua após a morte. E ela comenta um pouco sobre as tentativas que ela teve, tudo que ela fez para conseguir ajudar esse filho, né?
mas não estava sendo bem sucedido. Por quê? Porque a qualidade do pensamento dele não tinha se transformado. Durante a vida era uma coisa, depois morreu, continua a mesma coisa. Ele continuava dentro do seu espírito de orgulho, ele continuou convivendo com aqueles espíritos que estavam no erro, assim como ele. Essa entidade que estava olhando para a religião, para o catolicismo, como se fosse uma posição de poder, né? Onde a gente pudesse trocar as bênçãos espirituais como quem faz moeda de troca. Então a gente vê a importância disso. Quando Jesus fala, vai, não peques mais, ele está querendo lembrar a gente que se a gente não mudar agora, hoje, nessa encarnação, a partir do momento que a gente passar para o outro lado, para o plano espiritual, a gente vai continuar no mesmo erro. A gente vai continuar se sentindo infeliz, a gente vai continuar se sentindo deprimido, a gente vai continuar tendo raiva, a gente vai continuar mergulhado no orgulho, no egoísmo. Por isso que é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz. Porque esse é o tesouro que a gente vai levar para a gente do outro lado. E eu acho que esse é o ponto maior dessa lição. De que a morte não termina, não acaba com tudo. É só uma mudança de estação, mas principalmente o que não muda é o que está dentro do nosso pensamento e dentro do nosso coração. Bom, então a gente vê o Marinho aí na última encarnação dele, sem vocação, a gente já cobriu isso do endividamento. Ele não só se endivida durante a vida material, mas ele continua se endividando depois que ele morreu. Puxa, Ana, mas como assim? Então quer dizer que depois da morte eu continuo trabalhando? Sim, eu continuo trabalhando. Então quer dizer que tanto eu posso acertar quanto eu posso errar? Sim. A morte é continuidade da nossa experiência como espíritos eternos. Não vai alterar o que a gente sente, o que a gente é. Daí a gente percebe que, por exemplo, no caso de André Luiz, que está aproveitando esse tempo que ele tem, para quê? Para estudar, para aprender, para conseguir vivenciar o amor como amor universal, não amor apegado à família. Diferente de outros espíritos, talvez nós mesmos, que chegamos lá e continuamos perdendo tempo, né? Apegados com a vida material, com aquilo que a gente foi, com aquilo que a gente teve, com a família que a gente fazia parte. Se esquecendo de nós como indivíduos, como espíritos eternos. E o interessante é que ele está nesse erro. Só um instantinho. E ele, dentro dessa ignorância dele, ele estava cego aos próprios erros. Ele não estava percebendo que ele tinha seguido o caminho errado. E quantos de nós a gente não persevera no erro? Então eu continuo agindo do mesmo jeito que eu agia há 10 anos. Não, ele me ofendeu, eu vou continuar lembrando daquilo. Não importa o que aconteceu depois. Eu vou continuar sendo aquele algoz, aquele cobrador, né, impiedoso. Não percebendo que a gente veio para essa encarnação para quê? Para tentar nos ajustar com aqueles com quem a gente convive, né? Para a gente não usar o espiritismo como nós usamos o catolicismo no passado. Então não é para falar, puxa vida, mas nossa, André Luiz escreve tão lindo, Emmanuel escreve tão linda, a codificação é tão linda, mas eu não me transformo. Eu continuo orgulhoso, eu continuo egoísta.
O objetivo da religião, da religiosidade, é a nossa transformação. E esse é o chamamento maior desse capítulo para a gente. O que é que a gente está fazendo com essa informação? A gente está construindo o templo do Espírito ou a gente está pegado ao templo de pedra? Não, eu vou no centro todo domingo. Não, eu faço o evangelho no lar. Mas eu não me transformo. Eu não mudo. E a hora que a gente chega do outro lado, não importa qual foi o meu grau acadêmico, se eu era doutor, se eu não era doutor, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, se eu morava num lugar bom ou ruim, numa casa grande ou pequena. Eu não vou ter privilégio. As minhas conquistas vão ser só o bem que eu fiz para os outros. Você tá sem som, Ana. Eu não tô conseguindo ouvir. Estão me ouvindo agora? Sim, agora dá para ver. Sim. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim, tô ouvindo. Estamos vendo e ouvindo. Bom, então continuando. A importância, a mãe dele, né, que aí durante esses 10 anos de trabalho incessante para conseguir tirar o filho desse mau caminho, e ela fala, eu tô exausta. Então olha só que coisa engraçada, o espírito fica exausto também? Fica. Da mesma forma que quando a gente fica dando murro em ponta de faca na terra, né, por causa de um parente, por causa de uma pessoa difícil que convive com a gente fica exausto, a gente fica estressado, a gente cansa. Nesse caso, a gente vê a mãe que tinha esse amor enorme, além disso, o sentimento de culpa, e fala, e era um espírito muito mais evoluído do que o filho, e fala, eu tô cansado. Né? E aí ela vai e pede de novo ajuda dos benfeitores. A gente percebe que o Marinho passou por várias doutrinações. Aí vamos parar um pouquinho, vamos pensar agora nós como médiums, né? Fundamental o papel do doutrinador. Tem muita gente que fala assim, puxa vida, porque eu só faço doutrinação no trabalho na mesa mediúnica ou no trabalho de desobsessão. E a gente vê a importância do magnetismo do doutrinador nesse momento. Por quê? Porque aqui, o magnetismo que ele está usando, que a qualidade é sempre proporcional à qualidade moral, à conduta moral, à qualidade do sentimento, né? Porque não adianta eu chegar lá no centro com aquela máscara e o sorriso de eu sou boazinha. Não, né? Esse magnetismo, a qualidade desse magnetismo vai estar ajudando junto com as palavras e vai estar ensinando, né? Essa tarefa da doutrinação, não só os espíritos que estão ouvindo desencarnados, porque nós somos um que ouve, mas os encarnados também. Então, a gente se preparar quando tem, nós que fazemos parte de um trabalho mediúnico, né, seja, de novo, uma mesa mediúnica, ou um trabalho de desobsessão. Então, um trabalho que exista doutrinação, fundamental haver, junto com esse trabalho, uma preparação bem feita entre todos os trabalhadores durante a semana. Estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Médiuns. Antes de começar o trabalho, fazer uma preparação bem feita, chegar com 20 minutos, meia hora de antecedência. Para quê? Para a gente não chegar ansioso, para a gente não chegar nervoso, para a gente se acalmar e conseguir entrar em vibração, no mesmo nível de vibração que os nossos benfeitores. E estudar. Antes, não é simplesmente chegar, mesa mediúnica, e aí acontece o
o fenômeno de psicofonia, psicografia, não. A gente tem que fazer esse estudo. Esse estudo não é só para a gente, mas para os outros que estão ouvindo também, os desencarnados, né? Bom, continuando, falando sobre humildade. Olha só, a conversa que André Luiz tem com o Alexandre chama a atenção da gente. Mas fala assim, poxa vida, mas a culpa não foi da mãe dele? Sim, não, mas sim, é verdade, ela forçou ele a seguir um caminho religioso que ele não tinha vocação, mas ele continuou preso ao orgulho, e aí ele começou a errar. Então, o nosso erro não é justificado pelo erro do outro. Não importa se meu pai foi responsável, se minha mãe foi ausente, se meu filho não me compreende. O erro do outro não justifica o meu erro. Porque a gente é muito bom. Não, mas eu fiz isso porque fulano aconteceu isso. Não, eu sou assim porque minha vida foi assado. Não. Ele bota aqui um sinal vermelho muito grande. E ele fala, aqueles que são orgulhosos, eles não conseguem se corrigir. Olha só que coisa. Então, quer dizer, eu só vou conseguir trabalhar a minha reforma íntima, a minha transformação interior, quando eu me tornar menos orgulhosa. Então, quando eu alcançar a humildade, é aí que eu vou conseguir me ajustar com a lei. Bom, aí a gente olha para a doutrinação nos dois planos, né? Porque muitas vezes a gente esquece que 80% dessa doutrinação está sendo feita pelo plano espiritual. Então, no plano material, a gente dos encarnados, a gente tem a doação do ectoplasma, que é esse magnetismo animal que a gente tem, que é fundamental para quê? Para materializar formas, para serem mostradas aos espíritos, para ajudar a sanar dores, traumas. Os espíritos benfeitores, eles pegam o nosso magnetismo e trabalham essa energia para a cura, para a ajuda dos desencarnados. Mas se eu, durante a semana, se eu só brigo, se eu emburro, se eu critico, se eu faço fofoca, se eu só reclamo da minha vida, qual é a qualidade do meu magnetismo? A outra coisa que é importante, a gente vê o controle do médium, né? Porque tem médium que acha, não, porque eu tô recebendo um espírito mais ignorante, então eu tenho que gritar, eu tenho que bater a mão na mesa, ou eu tenho que falar palavrão. Não, não. Nós, como senhores da nossa vontade, a gente está servindo aí como aquela árvore que tem a enxertia. Eu tenho que controlar. O espírito pode estar me inspirando para falar coisas horrorosas. Eu não vou falar. Eu tenho que filtrar. Mas, Ana, isso não é animismo? Não. Isso é respeito. A gente não pode deixar o espírito que está conectado com a gente no momento da mediunidade virar uma mesa, bater em alguém, criar um salseiro. Por quê? Porque senão vai desarticular, desequilibrar todo o ambiente do trabalho. E as pessoas que estão ali, que vão passar por assistência, porque elas não vão entender o que está acontecendo, né? Tem muita gente que acha que pode ficar bocejando. Não, a gente como médium não precisa fazer isso. Nós sabemos que o ectoplasma, que esse magnetismo sai aí pelos orifícios, então pela orelha, pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Mas a gente não precisa transformar isso numa ensinação, num teatro, né? O médium equilibrado é aquele que consegue passar a mensagem, o conteúdo, mas com amor.
No plano espiritual, a gente vê o trabalho dos benfeitores para quê? Para cercear o desequilíbrio dos desencarnados. Também para ajudar o médium, a médium, né, que era a Otávia. Para ela ter a fortaleza, a segurança para não desarticular o trabalho. Eles ajudam o doutrinador, inspirando. E aí a gente vê que o dirigente do trabalho ainda é um espírito de maior evolução do que o Alexandre. Olha só, a gente está falando de um centro que não era muito grande, tinha basicamente 2 médios que estavam dando passividade, foram 4 espíritos, né? A gente que vem da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que conhece o trabalho de obsessão, né? Que, nossa, uma quantidade enorme de espíritos, né? Que acabam se comunicando. A gente percebe que mesmo num caso desse, é um trabalho que é tratado com tanto respeito pelo plano espiritual, que a gente vê vários benfeitores, não só fazendo a corrente de isolamento, protegendo o trabalho, mas também assistindo os trabalhadores. Outra coisa que é importante a gente ver é que se existe o passe como um trabalho material, se bem que a gente sabe que o passe é uma doação fluídica, né? Esse passe, se é uma doação fluídica, ele acontece no plano espiritual também. Mas, assim como aqui, e a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 18, que fala sobre obsessão, que se não houver a vontade daquela, de nós, de sermos ajudados, nada disso vai funcionar. E aí aqui tem algumas pessoas que falam, puxa vida, eu vou lá, tomo passe, faz 5 anos e nada mudou. A responsabilidade é de quem? Quem é que tem que mudar? Sou eu. O passe vai tirar a sujeira pesada. Mas se eu saio do centro e continuo agindo do mesmo jeito, não vai adiantar. Então, para a gente encerrar essa noite, eu coloquei aqui 3 perguntinhas para nós refletirmos. A primeira é humildade, né? Como é que eu ajo quando eu sou contrariada? Quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu emburro, eu fecho a cara, eu fico 6 semanas sem falar com a pessoa, talvez anos. Eu azedo, eu grito, eu brigo. Isso é orgulho. A outra coisa, o outro ponto que eu queria comentar é como é que é esse orgulho dentro de mim? Eu me deixo controlar por ele ou eu controlo o meu orgulho? Eu tenho humildade para colocar o espelho na minha frente e perceber como é que eu estou? Ou eu estou cego, em desvario, como foi o que o Alexandre falou? O meu desequilíbrio está tanto que eu não consigo perceber o que eu estou fazendo. E aí, se eu tiver assim, que é o terceiro ponto, como é que eu vou chegar do outro lado? O que eu vou encontrar do outro lado? Porque quantos de nós não pensamos, puxa, eu não aguento mais essa vida, não quero mais viver. E aí, a gente chega do outro lado, nada disso vai mudar. A gente muda de endereço, mas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos viajam junto conosco. É a nossa bagagem pessoal e intransferível. Então vamos pensar, se eu estivesse partindo amanhã, como é que eu estaria sendo recebida pelo plano espiritual? Quem estaria me recebendo no plano espiritual? Para onde eu estaria indo? Né? Bom, semana que vem a gente vai estar falando sobre obsessão, que é um capítulo ainda que mexe mais com a gente ainda, porque, como o Chico falou, quem tem pouco obsessor tem 7, daí a importância da gente, do orar e vigiar, a importância da nossa reforma íntima. Então, quando a gente estiver lendo o capítulo 18, a gente não ficar pensando que são eles, e sim que somos nós. Mais uma vez, é a gente trazer André Luiz para a nossa vida, para a nossa autorreflexão, né?
E era isso que eu tinha para falar essa noite. Desculpa aí os problemas que tiveram aqui de barulho e também de tecnologia. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou comentar, tô com saudade de vocês. Eu também, Karina. Foi interessante que lá no começo ainda do estudo dos mensageiros ainda, era um esforço para mim conseguir entrar, eu tinha que realmente como é que fala, me motivar e não controlar, esqueci a palavra que ia usar. E agora, quando eu não falo com vocês, eu sinto falta. Semana passada, na hora que eu vi que tinha passado o tempo lá no hospital, fiquei sentindo falta. Outra coisa que eu queria falar é interessante que com o André Luiz, eu acho que não vai mudar no sentido de que a gente fala sempre do pensamento positivo, a importância do orar e vigiar, e de repente a gente estudou outro capítulo e vem mais um pouquinho, mais uma coisinha nova, de novo, assim, um insight que eu não tinha conseguido ter antes. Né? Agora, com o exemplo do sacerdote e coisas que a gente não pensa assim no dia a dia, né? Que todos nós, na verdade, somos iguais, mesmo aqueles que trabalham com doutrinação, com esse lado religioso. E interessante, você falou no começo aqui do estudo sobre a vida futura. Aqueles que não acreditam na vida futura, né, ou que têm uma imagem distorcida da vida futura, e eu tenho tentado preparar para poder fazer o evangelho na próxima segunda, no estudo do SSS, e o capítulo que caiu para mim é o capítulo 6 do Gospel, né, do Evangelho, de acordo com o Espiritismo. Uhum. Cristo Consolador. Pois é, e é interessante que, como o nosso estudo lá também é em inglês, porque às vezes parece que como a gente lê em português, a gente já conhece aquela palavra ali e passa adiante. Como eu estudei em inglês, eu fui correr atrás do significado de cada palavra assim que Jesus falou. E também, assim como no André Luiz, veio assim coisas que eu não tinha pensado antes, né? E esse o capítulo 6 ele fala, assim, só para resumir, quando Jesus fala, né, que é vinde a mim, pois o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. E você falou da vida futura e conforme eu fui estudando, se a gente não pensar assim do amanhã, que tem o amanhã, se a gente não pensar na vida futura, que motivação, né, que nós vamos ter para continuar? Tem até uma frase, né, tipo assim, em tudo que a gente passa, se a gente não tiver aquele dor física, perda de entes queridos ou problemas financeiros, qualquer problema desse, se a gente não tiver o amanhã, a certeza do amanhã ser melhor, como que nós vamos, qual vai ser a motivação? Eu acho que essa parte me chamou bem a atenção, eu acho que meio que entrou em contato tanto o estudo do Evangelho quanto o estudo do André Luiz de hoje. E lembrar para que a gente está aqui, né? Não é para passear, não é férias, é para trabalhar. Trabalhar no quê? Em nós. Como? Colocando amor em tudo que a gente faz. Alguém mais quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Tá bom, Daisy, você faz a prece final pra gente, por favor? Faço sim, Ana. Então vamos elevar os nossos pensamentos e nos conectar ao alto, a essa legião de bons espíritos que nos circundou essa noite, a cada mentor, a cada bom amigo que se interessa por nós e pelo nosso progresso, que se aproximou de nós durante esse estudo, nos dando individualmente, nos ajudando no entendimento que é cabível ao nosso nível de evolução. Agradecendo diretamente a Jesus
e a equipe espiritual responsável por esse estudo, pedindo a eles que não nos desamparem, não desistam de nós e que nos auxiliem na absorção de cada ideia trazida pela Ana, da inspiração dada a ela e da inspiração recebida por nós, para que a ideia, para que a mensagem que precisa ser passada seja recebida como água limpa em nossos corações. Venho também agradecer por todas as bênçãos, agradecer pelo que passamos até hoje e agradecer pelo que virá no futuro, pois sabemos que pela ordem de Deus, tudo que virá será pelo nosso progresso. E pedindo auxílio para que consigamos contornar e saber lidar com todos esses sentimentos elencados na lição de hoje. O orgulho, a falta de paciência, como lidar com a desilusão, como lidar com a contrariedade, pedindo que, através da centelha divina que cada um de nós tem dentro do nosso coração, que nós consigamos perceber, nem que seja um pouquinho daquela mansidão que Jesus depositou dentro de cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco. E uma ótima semana a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.